Daryl Dixon é um dos personagens mais amados e ao mesmo tempo mais polêmicos de The Walking Dead. O cara começou como um coadjuvante meio alívio cômico ali e acabou virando praticamente o rosto da série. E assim, cara, isso pode ter elevado a popularidade da série por muito tempo, mas acabou se tornando a sua maldição. Ele ajudou a manter o interesse da galera por anos e anos, mas também, dependendo de quem você perguntar, foi um dos motivos da série decair. Davi, e nesse vídeo a gente vai entender como Daryl conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Salvar The Walking Dead em momentos críticos e, de certa forma, contribuir para sua queda. Vamos lembrar da ascensão do personagem, dos acertos e dos exageros que fazem Daryl ser tão amado e desgostado por alguns. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Cara, vamos lá. Primeiro a gente tem que lembrar que o Daryl nem existia nos quadrinhos originais, né? Ele foi criado exclusivamente pra série e isso já deu uma liberdade enorme pros roteiristas moldarem o personagem sem estar preso em qualquer material de base, já que o personagem não existia. No começo, ele era só o irmão mais novo de Merle, aquele cara meio antissocial, durão, que servia de alívio cômico em alguns momentos, mas que dava pra ver que lá no fundo ele tinha um coração gigante. Ou seja, ele foi feito pra ser um mero coadjuvante, mas ele tinha total potencial pra ser um baita de um personagem, e é justamente essa junção de fatores que fez muita gente se apegar. E vamos combinar, o Daryl era muito estiloso, né, véi? Ele simplesmente carregando uma besta no apocalipse zumbi é muito irado, mano. Exatamente, Davi. O Daryl era aquele sobrevivente raiz, moto old school, besta, jaqueta de couro, cara fechada, um personagem que dava gosto de ver, porque ele representava aquele lado bruto e eficiente do apocalipse. Ele era aquele cara que tava ali pra resolver qualquer problema que viesse, mas sem ser o líder, óbvio. Ele não queria mandar, não queria ser herói, ele só queria sobreviver e proteger quem ele considerava família. E isso fez muita gente se identificar, porque ele parecia genuíno, algo bem real, sabe? E quanto mais a série via que os fãs gostaram do personagem, mais a série dava motivo pra gostar mais ainda. Na segunda temporada, ele tem meio que um episódio só dele, por exemplo, que desenvolve o Daryl. A gente começa a saber mais sobre quem ele é, seus sentimentos, sua história, e ver que realmente ele era um ótimo personagem. Não sei se você lembra, mas é nessa mesma temporada, por exemplo, que começa a amizade dele com Carol, com ele fazendo de tudo pra achar a Sofia. Pô, mano, a partir daí a popularidade dele só cresce, né? Ele vira aquele tipo de personagem badass que todo mundo ama, que diferente dos protagonistas, ele não precisava de muito tempo de tela, de desenvolvimento, mas quando ele aparecia, ele roubava a cena, principalmente com alguma cena irada dele fazendo alguma coisa, seja matando um zumbi do jeito mais maluco possível, jogando uma granada num tanque de guerra, explodindo salvadores. Toda a cena de ação tinha que ter o Daryl ali fazendo o impossível e roubando toda a atenção pra ele. O famoso personagem durão, de poucas palavras, unidimensional, que tava ali pra fazer o seu trabalho, ser a parte irada da série. E isso funcionou por muito tempo, tá? O Daryl era um dos motivos pra que muita gente acompanhasse a série. The Walking Dead foi tão popular por muito tempo porque era uma série muito irada, e o Daryl era um dos motivos principais pra isso. E é aí que entra a parte de salvar a série. Quando personagens importantes começaram a morrer ou sair, como o Glenn, o Carl, o próprio Rick indo embora, quem sobrou pra carregar a série foi ele. Daryl virou o pilar de The Walking Dead naquele momento. Tramas de que eram pra ser pro protagonista no quadrinho, que seria o Rick, acabaram sendo jogadas pro Daryl. E um exemplo disso é toda a treta com os sussurradores. Quem pegou o protagonismo pra si, quem peitou a Alpha e o Beta foi o Daryl. E cara, eu considero que ele segurou a popularidade e manteve uma galera assistindo só por causa dele. Daryl era um personagem tão amado pela fanbase que qualquer coisa que fizessem com ele na série tinha muita pessoa pra aplaudir. O Norman Reedus trouxe um carisma próprio pro papel. Ele fez o Daryl ser mais do que o bad boy quietão. Tinha humor, tinha vulnerabilidade, tinha aquele jeito de irmão mais velho protetor. De novo, cara, o Daryl é realmente um ponto fora da curva. São poucas séries que conseguiram criar um personagem
que criasse uma conexão tão rápido assim. Ele virou símbolo da série, sendo pra alguns mais popular que o próprio Rick, cara. Pra você ver a importância dele. Mas vamos combinar, quantos personagens aguentariam mais de 10 temporadas sem virar um clichê ambulante? Pois é, o Daryl conseguiu se manter relevante por muito tempo, com seus fãs malucos por ele. Mas quanto mais extensa a série fica, mais história se cria, se torna mais difícil de construir um personagem ao conforme dela. E pra alguns, o personagem do Daryl acabou ficando insustentável. E aí vem a outra parte da história. Da mesma maneira que tinha gente que gostava dessa forma como o personagem do Daryl era abordado na série, tinha também as suas críticas. Conforme o tempo passava, o protagonismo dele começou a crescer de um jeito meio forçado. Parecia que a cada temporada ele tinha que estar no centro da ação, mesmo quando não fazia sentido pra narrativa e pra própria realidade. São diversos os momentos em que Daryl pega e resolve a cena pra si, e mesmo acertando em muitos momentos, como o caso dele explodindo salvadores com uma bazuca, tem outros que é só pelo show-off, sabe? E isso acabou apagando um pouco do brilho de outros personagens que poderiam ter sido melhor explorados. É o famoso efeito Wolverine. O personagem é tão popular que os roteiristas não resistem e colocam ele em absolutamente tudo. A consequência é que às vezes o Daryl parecia resolver todos os problemas sozinho, como se fosse o único capaz de tomar decisões importantes. E isso tirou um pouco daquela dinâmica do grupo que fazia The Walking Dead ser tão boa nas primeiras temporadas. E mano, de novo voltando com aquele problema da série infinita, né, cara? Porque vamos falar a verdade, teve momentos que a personalidade dele começou a se repetir demais, sempre com aquela expressão fechada, fala curta, briga física. A gente sabe que ele é assim, que é um personagem bem preto no branco, unidimensional, mas em alguns arcos dava a sensação de que estavam empurrando cenas só pra agradar o público e vender mais, tá ligado? Principalmente agora com a criação de uma série só pra ele, algo totalmente desnecessário na minha opinião. Outro ponto é que por conta dessa dependência no personagem, algumas decisões de roteiro ficaram meio convenientes demais, tipo, ele sobrevive a coisas que provavelmente matariam qualquer outra pessoa, e as consequências nunca são tão pesadas pra ele quanto pros outros. Isso acaba tirando aquele medo do personagem que a gente gosta morrer, aquela tensão das primeiras temporadas, porque sempre quando tinha qualquer cena de perigo, a gente falava, é o Daryl, ele não vai morrer mesmo. Por outro lado, não dá pra negar que ele manteve a essência emocional da série em muitos momentos. A relação dele com a Judith, depois da saída do Rick, por exemplo, foi um dos últimos respiros de humanidade que ainda lembravam o The Walking Dead que conquistou a gente lá no início. E é aí que mora a contradição. Sem o Daryl, talvez a série tivesse perdido ainda mais público e relevância, mas com o Daryl em excesso, ela acabou deixando de lado o equilíbrio que ela tinha no começo, onde todos tinham espaço pra brilhar. Mas eu continuo achando que o real problema da série foi não ter acabado antes. Se não tivessem alongado demais, não ia ter saída do Rick, não ia ter a morte do Carl e talvez teríamos a série perfeita, sem problemas com personagens que gostamos tanto, porque imaginar como poderia ter sido não custa nada, né? The Walking Dead poderia ter sido muito mais do que acabou sendo. Mas e pra você, Daryl é um dos seus personagens favoritos? Ou você acha que ele acabou se perdendo na série? Bom, deixa aí nos comentários e também não se esqueça de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, compartilhar e de hypar o vídeo. Isso mesmo, Ricardo. Esse é mais um vídeo desse quadro que a gente tá trazendo aqui no canal, analisando personagens. Então, se você quer mais, é só comentar aí. Mas então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!